tá bom? Então, o que eles fizeram? Eles despediram os apóstolos, o Saulo e o Barnabé, e eles foram seguindo viagem. E a gente vai continuar a nossa história aqui falando em Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Tá bom? Atos capítulo 13, verso 4. Ah, ficou bom o som agora, né? Que bom, maravilha. Qualquer coisa, se der uma oscilada, fala aí, a gente tá vendo os comentários, a gente dá uma ajustada aqui, tá bom? Então vamos lá. Atos capítulo 13, versículo 4, que diz assim: Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali chegaram para Chipre. Então a gente vê que pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo, junto com o Barnabé, saíram e foram guiados pelo Espírito Santo. Esse é um ministério autêntico. As pessoas que são enviadas pelo Espírito Santo é que têm aprovação no ministério. Às vezes você vê pessoas que talvez não foram enviadas, talvez estão fazendo isso por dinheiro. Fique tranquilo porque todos darão conta ao Senhor. Porque o ministério autêntico é aqueles que são enviados pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você pode tentar fazer as coisas pelas suas forças. E isso não vai ser bom. Isso vai ser ruim, vai desgastar. Agora, com o Espírito Santo, eles vão enfrentar grandes dificuldades, porém vão permanecer firmes no Senhor. Então, a chave aqui é: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia. Desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegaram para Chipre. E o que acontece? A gente percebe, mas eles saíram de um lugar e foram para o outro. Eles saíram de uma situação, de uma cidade e foram para outra. A gente tem que entender que hoje as nossas caminhadas, se a gente quiser viajar, a gente pega o nosso carro e vai para uma outra cidade, em uma cidade de 100, 300 quilômetros, sei lá, a gente chega em 3 horas de carro. Agora imagina isso a pé. Imagina isso de barco. Imagina, e não tinha ônibus, não tinha essas coisas antigamente. Então todas as viagens, geralmente, ou era feito se era pelo mar, era por barco, e se era pela terra, geralmente era a pé que eles viajavam. Só para você ter uma ideia, tem um livro aqui que mostra um autor, ele dá mais ou menos uma descrição de como que eram essas viagens. Só para você ter uma ideia, eu vou ler esse trecho do livro e ele vai te mostrar. As distâncias percorridas pelo apóstolo Paulo são praticamente espantosas. O Novo Testamento registra, na verdade, um equivalente a cerca de 21.400 quilômetros. Isso nas viagens a pé, de barco, 21.400 quilômetros percorridos pelo grande apóstolo. E se levarmos em conta as estradas secundárias que às vezes tinha de necessariamente utilizar, a distância total coberta excederia esse número, ou seja, seria muito mais do que 21.400. Além disso, parece que o Novo Testamento não documenta todas as excursões de Paulo. Por exemplo, ao que tudo indica, uma visita a Coríntio, que está lá em 2 Coríntios 12, capítulo 12, versículo 14 e 13, não foi registrada. E ele se refere a naufrágios, da qual também não temos registros, que está lá em 2 Coríntios 11, 25. E havia também o seu desejo de ir à Espanha, em Romanos 15, 24 a 28. Embora seja ainda discutido se algum dia existiu o fato da possibilidade dele fazer essa viagem. Então, a gente pode ver que as viagens do apóstolo Paulo
geralmente eram viagens sofridas, porque eram a pé, num calor escaldante, às vezes num frio, às vezes em situações que talvez não tinham lugar para dormir. Então não é uma viagem, quando a gente fala assim, ah, eu vou viajar para tal lugar. Não era uma viagem simples assim. Ah, o apóstolo Paulo viajou, que legal. Tá, mas ele viajou a pé, viajou de navio. Ele usava os transportes da época. E muitas vezes eles tinham que ir a pé mesmo. Eles tinham que ir a pé para esses lugares. Então, a gente vê aqui no versículo 4, ele diz que eles desceram a Seleuça e dali chegaram para Chipre. Aí no 5 ele fala aqui, ó, chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta de nome Bar Jesus. Então aqui, só para você ter uma ideia, só de Salamina, que eles chegaram, né, no versículo 5, chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas. Tinham também João como auxiliar. Aí no versículo 6 ele, havendo atravessado toda a ilha de Pafos. Então só de Salamina até Pafos existia mais ou menos aí 183 quilômetros quase. De Salamina até Pafos, que eles foram, 183 quilômetros. E entre essas cidades, Salamina e Pafos, existiam outras cidades que a Bíblia fala, que eles iam anunciando as palavras de Deus na sinagoga. Então, eles iam quase 200 quilômetros aqui andando, né? E eles chegavam nas cidades e eles anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas. Eles anunciavam lá. E depois eles chegaram a Pafos. Então, só nessa distância aqui, né? Só nessa distância de quase 200 quilômetros, imagina fazendo isso a pé. Imagina fazendo isso a pé. Eles navegaram até Chipre, de Seleucia até Chipre, mas chegado lá em Chipre, tinha essa cidade de Salamina e eles foram para Pafos. 182 quilômetros, 183 quilômetros aí, quase 200 quilômetros a pé, né? E o que é mais interessante que a gente vê aqui, o que é mais interessante é que a gente vê como que era essa cidade de Pafos, como que era essa cidade que eles chegaram e eles começaram a pregar o evangelho lá, né? Então, aí eles dizem aqui, no versículo 6, havendo atravessado toda a ilha de Pafos, então imagina uma ilha, eles atravessaram toda essa ilha, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus. Aqui o apóstolo Paulo e o Barnabé começam a encontrar o primeiro desafio deles, vamos dizer assim, né? Um falso profeta, e olha que eles vinham de Antioquia, onde tinham profetas, e eles eram profetas, né? Então, um falso profeta de nome chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo. Então, o procônsul era um líder aqui naquela ilha de Pafos. Então, o cara era um falso profeta, mas ele estava junto com um dos líderes daquele lugar. Eles estavam junto com um dos líderes ali, que era um homem inteligente, a Bíblia fala. Este, tendo chamado Barnabé e Paulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Então, a gente vê, né, que eles chegaram na ilha de Pafos, encontraram o primeiro desafio deles, que foi um falso profeta chamado Bar Jesus, que era como se fosse um auxiliar desse procônsul Sérgio Paulo aqui, que ele diz. E o que acontece? Quando eles chegam nesse lugar, Barnabé e Saulo começam a anunciar a verdade. Né? Você vê, tanto que esse procônsul, o Sérgio Paulo, começou a querer ouvir as verdades da boca de Paulo e Barnabé. Porque eu acho que, como a Bíblia fala que ele era um homem inteligente, provavelmente ele já estava desconfiando do Bar Jesus aqui, desse falso profeta. Por quê? Porque a verdade chegou. Quando a verdade chega, o que é falso é desintegrado, é desmascarado.
Quando a verdade chega, quando o verdadeiro chega, tudo que é falso é desintegrado, é descoberto e é mostrado. Então, eu não sei que mentiras você passou, ou situações, mas quando chega o verdadeiro, quando chega a palavra de Deus que é verdadeira, ela revela o que é falso. Então o procônsul começou a querer dar ouvidos a quem? A Paulo e a Barnabé. Que ele diz aqui, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Ele chamou Barnabé e Saulo para ouvir a palavra de Deus. Porque o que saía da boca do falso profeta não era a palavra de Deus. E quando Saulo e Barnabé começaram a pregar, ele ouviu que os caras tinham algo diferente do que esse Bar Jesus, né, esse falso profeta estava ensinando, ele ficou desesperado para querer ouvir um pouco mais da palavra de Deus. E aí ele fala aqui, no versículo 8, mas opunha-se Elimas, que é o mágico, né? Que é também chamado Elimas, o Bar Jesus é chamado de Elimas, porque assim se interpretava o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Olha só, esse cara era um falso profeta, amigo do procônsul, líder. Do nada chega dois caras anunciando uma palavra que impacta. Lembre-se que lá em Antioquia eles acabaram saindo e estavam na direção do Espírito Santo. E um cara que estava ensinando verdades que esse Elimas, esse Bar Jesus aqui, esse cara, esse falso profeta, ele não ensinava, ele pregava coisas mentirosas, era falso, tudo que ele falava era falso. Só que antes de Paulo e Barnabé chegar, não tinha um comparativo. Então falso, para eles era verdadeiro, tanto é que o cara foi amigo desse procônsul, ele era auxiliar dele, desse procônsul. Então o que era falso não era revelado, o que era falso não era mostrado. Aí o que acontece? Quando chega o verdadeiro, o falso é mostrado. E o que acontece? Esse falso profeta, no versículo 8, ele procurava afastar da fé o procônsul. Ele procurava, porque ele sabia que ele ia perder todo tipo de regalias que talvez ele tinha com o procônsul, com esse líder, com o Sérgio Paulo. Então, ele tentava de todas as maneiras afastar o procônsul da fé. E a gente vê isso muito hoje, né? Pastores, líderes, pessoas que estão pregando a verdade, pessoas que estão alinhadas com Deus e pregando exatamente o que Deus tem para falar. E a gente vê falsos profetas com medo de perder público, com medo de perder as pessoas. Então elas tentam afastar as pessoas da fé verdadeira, ensinando fábulas, ensinando coisas heresias, ensinando um monte de coisa errada. Então, o que a gente vê aqui é uma personificação do que está acontecendo hoje, né? Falsos profetas sempre vão te afastar da verdade. Falsos profetas vão tentar te afastar ao máximo das verdades, contando fábulas, contando coisas mentirosas e que vão fazer você acreditar. E se você não estiver firmado em Cristo, vão te fazer acreditar. Se você não tiver a verdade que tirou as escamas dos seus olhos, não adianta, você vai cair. Porque as fábulas são contadas de uma maneira que as pessoas ficam impressionadas, né? Mas a verdade, quando vem, ela destrói o que é falso. Então ele diz aqui, então opunha-se Elimas, o mágico, porque assim se interpretava o seu nome, procurando afastar a fé do procônsul. Aí no versículo 9, todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perverter os caminhos retos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, ele caiu sobre ele uma névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse na mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu,
maravilhado com a doutrina do Senhor. Olha que loucura que aconteceu aqui. Paulo ficou irritado, porque Paulo estava tentando mostrar a fé verdadeira para o procônsul, para o Sérgio Paulo, e esse filho do diabo, como o próprio apóstolo Paulo diz, tentava afastar o procônsul dessa fé. E eu imagino que não deve ter sido uma ou duas vezes, não. Acho que esse filho do diabo aqui devia falar um monte de coisa, toda hora afastar. Acho que Paulo pregava para o procônsul, ele ia lá, fala, não, não é assim, e tal, tal. E eu imagino o Saulo, o Paulo, né, ficando revoltado com aquilo. Ficando revoltado a ponto de dizer, a ponto de ficar fitando. Ó, ele fala aqui no versículo 9. Paulo, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos. Aqui tem um segredo. Às vezes a gente consegue detectar uma heresia, que não é a palavra, mas a gente não é cheio do Espírito Santo, então a gente não consegue combater. Porque quem combate a heresia não é a sua sabedoria humana, como na pregação de ontem. A gente, com a sabedoria humana, a gente anula a cruz de Cristo. Então não é a sua sabedoria que vai combater as heresias, que vai combater. Então não adianta você ficar batendo boca, não adianta você ficar brigando. Se você não for guiado pelo Espírito Santo para combater essas heresias, você não vai conseguir. Mas o apóstolo Paulo aqui, ó, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele. Imagina o olhar de Paulo nessa hora, fixando os olhos nele. Acho que o Elimas devia estar falando besteira lá, aí Paulo revoltado olhou de rabo de olho para ele e deve ter ficado muito bravo. Eu imagino que o Elimas suou frio nessa hora. Porque quem estava encarando ele não era o apóstolo Paulo. Quem estava encarando ele era o Espírito Santo de Deus. Era o Espírito Santo de Deus que estava dando um basta naquele tipo de heresia. E ele diz, fitando os olhos dele, disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano. Que é isso que é o falso profeta, é todo engano. Parece bonito, parece extraordinário, mas é todo engano. E de toda malícia. Por que malícia? Né? Cheio de todo engano e toda malícia. Malícia de enganar os outros. Né? De tudo que ele dizia era malicioso. Aí ele fala, inimigo de toda justiça. Esse que é o falso profeta. Ele é inimigo de toda justiça. Não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor. É o que a gente está vendo hoje. Falsos profetas pervertendo o caminho do Senhor, pegando palavras, versículos isolados e pervertendo a palavra do Senhor para o que eles querem. E o pior de tudo isso é que muita gente está caindo, muita gente está sendo levada por essas falsas doutrinas. Pega um versículo isolado e aquilo usa como uma doutrina, como algo extraordinário. E é o que Elimas estava fazendo, ele estava pervertendo o caminho do Senhor. Então dá-se a entender que o falso profeta estava pregando teoricamente sobre Deus. Mas ele estava pervertendo o caminho do Senhor. Ele estava mudando o caminho do Senhor. Talvez tornando o caminho do Senhor mais agradável. Talvez tornando o caminho do Senhor mais fácil. Ah, não precisa carregar a cruz. Não, vixe, não precisa. Esse negócio de vinde após mim, tomai a tua cruz, vem e me siga, abandona o seu eu. Não precisa disso nada não. Deus é bom, Deus é grandioso, Deus é aceita, Deus é isso, Deus passa pano quente. Estava pervertendo o caminho do Senhor. A Bíblia não relata o que ele falava, mas provavelmente ele pegava a palavra e pervertia o caminho do Senhor. E olha que o apóstolo Paulo fala, inspirado pelo Espírito Santo, ó filho do diabo. Aqueles que pervertem a palavra do Senhor para ganhos próprios, para poder se crescer. Aqueles que pegam a santa palavra do Senhor e criam heresias em cima dela, pervertendo o caminho do Senhor, ele fala, ó filho do diabo.
É muito sério isso. Por isso que temos que tomar muito cuidado, estudar as Escrituras, estudar e receber do próprio Espírito Santo revelações, palavras remas, para a gente não falar besteira e heresia. Porque ele diz, ó filho do diabo, cheio de todo engano. Eu vi um ditado que dizia que boa intenção o inferno está cheio. E é verdade. Às vezes a pessoa, eu quero ensinar a palavra, mas eu não estudei, não fiz nada, mas eu quero ensinar porque o Espírito Santo... Meu irmão, pelo amor de Deus. Para você exercer o seu trabalho, para você exercer aquilo que você faz, você teve que aprender, você teve que estudar, você teve que fazer alguma coisa. Agora com a palavra a gente pega de qualquer jeito. Na hora o Espírito Santo revela, sabe aqueles caras que fazem loteria bíblica, pegam a Bíblia, apontam o dedo, aqui Deus está falando. Pelo amor de Deus. O povo de Deus tem que estudar, o povo de Deus tem que aprender da palavra, ter sede da palavra, ter sede de aprender dessa palavra. Para que a gente não seja enganado, para que a gente, quando vier qualquer tipo de vento de doutrina errada, a gente rebata com a palavra de Deus verdadeira. Porque o que é falso, quando chega o verdadeiro, o que é falso é dissipado, é revelado. Guarda isso. O que é falso, quando chega a verdade, é revelado. E aqueles dois homens trouxeram a verdade, cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo, de conhecimento. E eles anunciaram a verdade para o procônsul. E automaticamente as escamas dos olhos do procônsul caíram. E o Elimas aqui ficou com medo de perder a posição dele de falso profeta. Ele ia contra, ele tentava fazer o procônsul não ter a fé. Aí Paulo, sendo usado pelo Espírito Santo, fala isso para ele. E olha o que aconteceu. No versículo 11. Pois agora, eis aí, está sobre ti a mão do Senhor. Aqueles que são falsos, que anunciam falsas doutrinas, pervertem a palavra, a mão do Senhor está contra. E ele diz, eis aí, está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. E meu Deus foi misericordioso aqui. Foi por algum tempo, não deixou ele cego o resto da vida. Não deixou cego, porque acho que Deus queria que essa alma se convertesse, que esse tempo de cegueira dele demonstrasse o quanto ele estava errado em perverter os caminhos do Senhor, né? E ele diz, não vendo o sol por algum tempo, e no mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando a roda procurava quem o guiasse pela mão. Estava cego. Recebeu talvez a recompensa de tanta coisa errada que ele ensinou. Imagina quanta perversidade esse cara não deve ter ensinado, o quanto ele deve ter pervertido a palavra antes de Saulo e Barnabé chegar. Então a primeira grande missão de Saulo e Barnabé, lá na ilha, né, que eles chegaram, de Pafos, foi combater o falso profeta. Isso é um ministério autêntico. O ministério autêntico não é para medrosos e nem para pessoas que são falsas. Porque o que é falso, quando vem o verdadeiro, será revelado. E aí que a gente vai ver os que servem ao Senhor e os que não servem ao Senhor. E os falsos estão no meio dos que servem, dos que são verdadeiros. E às vezes você fala, nossa, mas eu cometi uma injustiça, cometeram uma injustiça comigo, não sei o que, calma. O Senhor diz, minha é a vingança. E eu retribuirei, diz o Senhor. O Senhor diz na palavra. Então, o que é falso um dia vai ser revelado. Aquele que é joio, um dia vai ser revelado. E quem vai revelar isso? Quem vai revelar? Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus e são verdadeiros. Glória a Deus. Aqueles que são verdadeiros revelarão que é falso através do Espírito Santo que habita em mim e em você. Então,
minha recomendação, estude a palavra, aprenda a verdade, tenha intimidade com essa palavra, busque, se alimente dela, busque a verdade, busque o Espírito Santo para te revelar coisas profundas que estão aqui, coisas profundas que estão nessa palavra. E aí ele fala no versículo 12, então o procônsul, vendo o que aconteceu, creu. Eita Jesus! Vendo o que aconteceu, ele creu. Ele creu, ele viu no poder da verdade, o que a verdade pode fazer. E maravilhado com a doutrina do Senhor. Ele ficou maravilhado, ele creu. Houve salvação ali naquele lugar. Porque o que estava sendo enganado com mentiras, quando vê a verdade, ficou maravilhado. É isso que a verdade traz para mim e para você. A gente fica maravilhado e a gente crê. Porque a verdade é isso. O que convence o homem do pecado, meu irmão, não é eu, não é você. É a verdade que nós anunciamos com o Espírito Santo. Não adianta anunciar a verdade só com as suas mãos. Não adianta anunciar a verdade só com o seu jeitinho brasileiro, com a sua jeito de fazer. Tem que ser com o Espírito Santo, meu irmão. Tem que ser com o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a verdade que você anuncia não é nada, é só palavras. Agora, com o Espírito Santo, ela causa um impacto de salvação, redenção, cura e restauração de qualquer lugar que você for, de qualquer lugar que você estiver. E é isso que a palavra de Deus tem esse poder. Mas tem que ser pregada em verdade e com o Espírito Santo, sendo inspirado pelo Espírito Santo. E aí, o Elimas ficou cegão. Depois de um tempo ele deve ter voltado, né? Que a Bíblia fala que ele ficou cego por um tempo. E aí, no versículo 13, nós vemos, né, algumas situações, uma situação aqui. Aqui começou vamos se dizer, um novo desafio para Paulo e Barnabé. Porque Paulo e Barnabé, eles não estavam sozinhos. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiam-se a Perge da Panfilha. Então, provavelmente, em algumas cidades que o apóstolo Paulo passou, tiveram algumas pessoas que começaram a seguir ele, né? Aí ele fala, João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Lembra que eu disse que o ministério autêntico, ele não é fácil? Imagina, todo esse caminhar deles aqui, eles saíram de Pafos navegando e se dirigiram para Perge da Panfilha. Eles dizem que essa Perge da Panfilha aqui era uma região perigosa, era uma região com o chão dela era difícil de caminhar. Então, o que acontece? Esses caras saíram de Pafos, foram para Perge na Panfilha. E aconteceu que João Marcos aqui, apartando-se dele, voltou para Jerusalém. Imagina, estavam Paulo, Barnabé e João. João era um assistente, João provavelmente era uma pessoa que carregava as bagagens do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, se vocês não sabem, era um cara que tinha uma saúde bem debilitada. E alguns estudiosos falam que nessa questão da Perge da Panfilha aqui, ele pode ter contraído, os estudiosos da Bíblia, falam que ele provavelmente contraiu uma doença lá, desde uma malária, ou alguma doença litorânea ali, vamos dizer assim. Então Paulo já era debilitado, eles já estavam cansados da viagem que eles estavam fazendo, né, várias situações, né, enfrentaram o Elimas lá, só que Marcos ajudava em tudo. E Marcos, ele estava firme ajudando, né? Quando eles saíram lá de Salamina para Pafos, e quando eles estiveram em Pafos, Marcos estava ajudando, estava bom para ele ali ajudando. Ele estava fazendo a obra do Senhor junto. Só que aconteceu que João
Marcos voltou, retrocedeu, não aguentou. Não aguentou. Por quê? Porque nessa época que João provavelmente não estava preparado. Por que eu digo isso? Porque esse João aqui, João Marcos, foi o que mais pra frente escreveu o Evangelho de Marcos. Só que nesse momento, nessa viagem, provavelmente João Marcos não estava preparado para tudo aquilo que ele ia enfrentar. João Marcos não estava preparado para aquele momento. E não é ruim você não estar porque tem um momento certo que Deus vai te usar. Tem um momento certo que Deus vai fazer. Não force a barra. Não force querer ser usado por Deus. Não force querer fazer as coisas. O seu momento vai chegar. O apóstolo Paulo esperou quantos anos para Deus usar ele? Lá em Tarso, lá na Arábia. Então não force as coisas, espere Deus usar você. E aqui, João Marcos talvez na intenção de querer ajudar, de querer, não, vamos lá, vamos sim, né? Vamos levar a palavra. Começou as dificuldades, e ele fala que quando chegou em Perge, na Panfilha, João se apartou e voltou para Jerusalém, que foi de onde eles saíram. Né, antes de Antioquia. Foram de Jerusalém para Antioquia. Antioquia ficaram um ano, depois foram para esses lugares. Então João Marcos não resistiu. Não resistiu. Então quando Deus vai usar você no ministério, quando Deus te levanta, é Ele quem te dá força. Então não tente se levantar no ministério sozinho, não tente se levantar por conta própria, não tente criar por conta própria. Seja conduzido pelo Espírito Santo de Deus como Saulo e Barnabé foi. Só que a gente vê que esse mesmo João, a gente vai falar mais pra frente dele em outras aulas, mas esse João Marcos, ele aprendeu a lição. Ele aprendeu, ele voltou para Jerusalém, ele deve ter aprendido muito do Senhor, e tanto é que ele escreveu o Evangelho de Marcos. Ele escreveu o evangelho que hoje eu e você temos acesso na nossa Bíblia. Ele escreveu. Né? Então, não era o momento dele. Não era o momento de João naquele momento. Mas o Senhor, no momento certo, levantou e hoje ele é lembrado nos 4 evangelhos da palavra. Aí. Tá? Mas em outras aulas a gente vai falar um pouco mais quem era esse João Marcos aqui, tá bom? E aí no versículo 14, ele fala, mas eles, ou seja, João voltou para Jerusalém, mas eles, ou seja, Paulo e Barnabé, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia. Não era a Antioquia que eles saíram, né? Isso aqui era uma outra Antioquia. Antioquia da Pisídia. Né? Então, essa Panfilha aqui, essa Pisídia, eles subiram mais ou menos através das montanhas até chegar a Perge, até chegar ali mais ou menos 1.060 metros. Quase 1 quilômetro de escalada, mais de 1 quilômetro de escalada de montanha para chegar. E aí quando eles chegaram aonde? Eles chegaram em Antioquia da Pisídia. E lá eles se instalaram. Já não estavam mais com Marcos, que tinha voltado para Jerusalém. Talvez estavam cansados da viagem, estavam esgotados, estavam cheios do Espírito Santo, porém estavam esgotados de tudo que estava acontecendo. Né? E aí, o que acontece? Paulo tem uma oportunidade, vamos dizer assim, né? Ele diz aqui, ó, no versículo 14, mas eles atravessaram de Perge para Antioquia da Pisídia, indo no sábado à sinagoga, assentaram-se. Então, Barnabé e Saulo se assentaram ali. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes, irmãos, se tende alguma palavra de exortação para o povo, dizei. Então, Saulo já teve uma oportunidade, ele criou uma oportunidade.
ele viu, ele criou essa oportunidade para poder falar do Senhor. Ele chegou no lugar, mesmo cansado, mesmo esgotado, mesmo talvez sem forças físicas, talvez doente por ter passado, como a gente falou aqui, né, na Panfilha, que talvez os estudiosos dizem que ele pegou uma doença, talvez debilitado, talvez cansado por toda a situação. Mesmo assim, ele foi lá e falou de Jesus. E olha o que ele diz. É um pouquinho longo, mas a gente vai ler. Que é o testemunho de Paulo em Antioquia, a partir do versículo 16. Que é muito interessante o testemunho dele. Que é edificador. Ele diz assim, ó. No versículo 16. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus. Lembrando que eles não estavam numa cidade judia. Eles estavam numa cidade onde tinham gentios que também criam em Deus. Aí ele diz no versículo 17: O Deus desse povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, onde os tirou com braço poderoso. E suportou-lhe os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos, depois disso lhes deu juízes, até o profeta Samuel. Então lhes pediram um rei, e Deus lhe separou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. E isto pelo espaço de 40 anos. Então, você vê que Paulo começa a contar toda a história, né? E tendo tirado a esse, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência desse, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento, que é uma das doutrinas da igreja, que é o batismo no arrependimento. Mas ao completar João a sua carreira, dizia: Não sou quem supondes, mas após mim vem aquele cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros o que temei a Deus, a nós foi enviada a palavra dessa salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se lêem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. Então Paulo está dizendo, olha, ele foi para Jerusalém, foi para o povo dele, e o povo dele, mesmo lendo todas as escrituras, todo sábado, não reconheceram, e mesmo assim, ele foi morto. Aí ele diz, no versículo 28, embora não achasse nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprir tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias, pelo que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas perante o povo. Então tem muita galera que é testemunha de Jesus lá em Jerusalém. Ele está dizendo, nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também o escrito no Salmo 2, Tu és meu filho, e hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Dessa maneira, e disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso, também diz em outro salmo, não permitirá o teu servo ver corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme os desígnios de Deus, adormeceu, ou seja, morreu. Foi para junto dos seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou, não viu corrupção. Quem que Deus ressuscitou?
Jesus. Tomai, pois, irmão, conhecimento de que se vós anunciai, que vós anuncia a remissão de pecados por intermédio desse. De quem? De Jesus. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vos contar. E aí ele continua dizendo: ao saírem eles, rogaram-lhe que no sábado seguinte lhes falassem essas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, o persuadiam a perseverar na graça de Deus. Paulo, ele contou exatamente o que todo judeu sabia. Ele contou toda a história dos judeus ali. Porém, a gente tem que entender que ele estava inspirado pelo Espírito Santo. E o que aconteceu? Os caras falaram: ó, no próximo sábado vem de novo. Vem falar essas mesmas palavras de novo. Porque a galera, ela quer ouvir. E a gente vai contar para os nossos, sei lá, para as outras pessoas, para que no próximo sábado as pessoas estariam lá. Essa é a autenticidade de um ministério autêntico. De um ministério autêntico. E é isso que o Senhor quer que eu e você tenhamos. Um ministério autêntico sendo usados por Deus. Não com sabedoria de palavras, mas Saulo contou aqui, inspirado pelo Espírito Santo, e as pessoas foram impactadas e disseram: volta, volta. As pessoas, quando falam com você, comigo, elas pedem mais bis? Elas pedem bis mais? Ou elas simplesmente não querem mais te ouvir? Ou elas simplesmente elas falam: não quero mais ouvir esse cara é chato demais. Tudo que ele fala já é. Ou elas sentem prazer em te ouvir e receber aquilo. Por mais que ela negue, aquilo fica no coração dela. Porque quem dá o crescimento não é você, não é eu. Quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Nós plantamos e regamos. Quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Então, como eu falei ontem na pregação, pregue a palavra da cruz. O apóstolo Paulo pregava a palavra da cruz, dizendo que Jesus morreu, estava ressurreto. Davi, que eles acreditavam, o grande rei, estava morto. Mas Jesus, que é o rei acima de Davi, Deus não deixou ele ver corrupção, ressuscitando ele dos mortos. E estava vivo. Havia esperança de um Jesus vivo. E aquilo impactou eles tão maravilhosamente. Aí eles falam no versículo 42, ao saírem eles rogavam. Rogava é meio que implorar, sabe? Rogava é meio que pedir, quase implorar: por favor, volta no sábado e fala essas mesmas palavras. Porque é a verdade, as mesmas palavras que eles estavam pregando era a verdade. Eles estavam ansiosos para ouvir a verdade. E as pessoas hoje estão ansiosas por ouvir a verdade, mas como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não há quem envie? Então, o que o Espírito Santo está querendo dizer para nós aqui é isso. Que nós possamos ter um ministério autêntico, pregando a verdade simples. O apóstolo Paulo falou simples nesse capítulo. Porém, as pessoas quiseram de todo o coração que ele voltasse. Quiseram de todo o coração que ele... Uau, volta, por favor. Será que é assim que as pessoas têm visto você, a mim? Querendo ouvir mais de você? Ou somente ouviu uma vez e falar: quanto mais guiado pelo Espírito Santo você for, mais impacto a palavra que sair da sua boca terá na vida das pessoas. Mesmo
eles passando por tantas dificuldades, por tantas lutas, enfrentando um falso profeta, sendo abandonados por Marcos, mesmo assim, a coragem ainda continuou com o Paulo e com Barnabé para anunciar a verdade. Não importa o que você passou, continue com coragem de pregar a palavra, porque quem vai fazer a obra é Jesus. Não importa o que passou, não importa as lutas que você enfrentou, todas elas trouxeram experiência para você. Não importa. Todas elas trouxeram experiência. E hoje você está formado, mas não viva no passado. Não viva no passado. Somente anuncie a verdade. Porque aonde a verdade chega, tudo que é falso é quebrado. Amém? Então, a gente tem só para a gente terminar essa parte. No versículo 44, no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Eita, meu Deus do céu. No sábado passado, os caras imploraram. No sábado seguinte, quase toda a cidade para ouvir. E eles estavam onde? Eles estavam numa cidade chamada Antioquia também. Foi praticamente a mesma coisa que aconteceu na Antioquia que eles estavam. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós, outros, em primeiro lugar fosse pregada a palavra de Deus. A quem? Aos judeus. Mas posto que rejeitais e vós mesmo julgais indignos da vida eterna, eis aí que nós envolvemos para os gentios. Ou seja, vocês negaram a palavra, não quiseram a vida eterna, e agora nós estamos indo para os gentios. Porque o Senhor assim nolo determinou: eu te constituí luz para os gentios, a fim de que seja para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, regozijaram-se. Ou seja, falaram: opa, se os caras rejeitaram um cara desse que prega dessa forma, feliz a gente agora que recebeu tão grande salvação. Então os gentios ouviram isso, regozijaram-se, glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então todos aqueles que haviam sido destinados por Deus para a vida eterna creram na palavra. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Então se espalhou. Começou um boom aqui também. Assim como em Antioquia, aqui nessa Antioquia da Panfilha começou uma outra revolução. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas da alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do território. Olha só, todos os judeus ali que ficaram com inveja, instigaram as mulheres piedosas, ou seja, mulheres piedosas, que eram caridosas, que eram mulheres que faziam bem. Mas eles instigaram tanto essas mulheres que eram de posição alta, né, e os principais da cidade, e começaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé. E aí expulsaram eles do território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó do pé, partiram para Icônio. E os discípulos, porém, transbordavam de alegria do Espírito Santo. Então, filho, não é fácil. Quando estava tudo bom, os judeus instigaram as mulheres e os caras grandes da alta sociedade, mesmo eles sendo piedosos, ainda instigaram e expulsaram eles. Mas os que ficaram se regozijaram. Os que ficaram pegaram a palavra com todo amor e se converteram e se regozijavam. Então isso é a ação do Espírito Santo. Amém? Quando você tem um ministério guiado pelo Espírito Santo, meu irmão, mesmo que haja perseguição, mesmo que haja luta, mesmo que haja abandono, mesmo que haja falsos profetas, quando você é guiado pelo Espírito Santo, nada te para, porque a palavra que sai da sua boca é o Espírito Santo que está falando. Amém? Glórias a Deus. Então, vemos a primeira parte aqui da viagem de Paulo. Viajou bastante junto com Barnabé. E na próxima aula a gente vai continuar falando um pouco mais sobre
essa primeira viagem missionária, tá bom? Vamos orar para que Deus nos firme o entendimento. Espírito Santo de Deus, muito obrigado por essa aula, obrigado por essa mensagem. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor fez e agradecemos pelo que o Senhor revelou através do apóstolo Paulo, Pai. Que tudo o que é falso, quando o verdadeiro chega, é revelado, Pai. Então nós te agradecemos e pedimos, Pai, não deixa a gente ser falso, Pai. Não deixa a gente partir para o lado da falsidade, mas permita que a gente só pregue a verdade, que a gente use a verdade, independente do que as pessoas falem, mas que a gente use a verdade da palavra, para que a gente possa anunciar a tua grande salvação, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos, porque o Senhor abriu os nossos olhos essa noite. Assim como Paulo e Barnabé, nós seremos corajosos para anunciar a verdade. E nós estudaremos a tua palavra, nós estudaremos a tua verdade para pregar a verdade, acima de tudo, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Deus abençoe. Qualquer dúvida que você tenha da aula de hoje, pode me mandar no particular, pode mandar aqui nos stories, aqui nos comentários, que a gente vai responder, tá bom? Que Deus abençoe e que você tire todo o falso da sua vida. Com o quê? Com a verdade da palavra de Deus. É somente ela, ó. Somente ela vai tirar tudo que é falso da sua vida. E você vai viver as grandes verdades do reino de Deus e será abençoado. Amém? Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor. Tchau.